A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje é o estudo de número 7. Você coloca o título Eleitos por meio da graça. Vamos falar sobre eleição. Vamos falar como Deus chama seus servos, como Deus escolhe seus servos para certos propósitos, e mesmo Deus sabendo que o homem nunca será perfeito, que o homem nunca será íntegro, reto. E Estevão agora pregando, Estevão foi chamado para pregar aqui, diante dos sinédrios, se explicar o que ele estava pregando, o que ele estava ensinando, e agora ele começa a pregar e ele puxa a história lá no início, quando Deus chama Abraão. Diz que Abraão, ainda na Mesopotâmia, ele foi chamado, escolhido por Deus. Sabemos que Abraão ele é escolhido por Deus para um propósito, ser pai de uma grande nação, mas sabemos que ele também teve suas falhas, seus erros. Sabemos que Abraão mentiu por 2 vezes a respeito da sua esposa, com medo, e depois sabemos que a sua própria esposa se precipitou, quis dar um jeitinho no plano de Deus, que era ele ter um filho, e ela mandou seu marido se deitar como escrava, e daí veio Ismael. Mas mesmo assim Deus continuou seu plano, porque o plano de Deus para a vida de Abraão era que ele fosse o pai de Isaac. Então vemos que a obra continuou. Sabemos que depois de Abraão, veio os patriarcas, e aí vem José. José é odiado pelos seus irmãos vendem ele como escravo, e diz que ele foi parar ali na casa do seu senhor ali, Potifar, e diz que ele achou graça aos olhos de Deus. Deus era com ele, Deus favoreceu ele, ou seja, a graça de Deus estava sobre José e tudo prosperava. Deus fez ele ser governador, e agora ele estende aquela graça para os seus irmãos, mesmo seus irmãos falhando com ele, mesmo seus irmãos tendo humilhado ele estende a graça. Então nós vemos a graça de Deus na eleição, porque a obra de Deus precisava continuar. Aquela família toda de Jacó tinha que voltar ali para o Egito para a obra de Deus continuar, Então a obra de Deus continua mesmo com as nossas falhas, nossos erros. Se Deus fosse depender do ser humano ser íntegro, reto, nada teria acontecido. Mas Deus, ele sabe da nossa falha, ele sabe da nossa fraqueza, sabe que somos vasos fracos, somos de barro, e ele nunca quis promover os homens como super-herói. Cada um desses aqui tem suas qualidades, o pai da fé, José ali, um grande governador, mas cada um desses tem suas falhas e seus erros. Então vamos para a parte de Moisés, lá em Atos 7:20 ao 24. Estevão começa agora a falar sobre Moisés. Então Estevão estava pregando e começou a falar de Abraão, foi para José, agora para Moisés. Moisés, a Bíblia fala lá em 7:20 ao 24 que José matou um homem do Egito, ele matou, e ele adorava outros deuses, ele estava em outra nação. Mesmo assim Deus o escolheu, Deus o separou. Amém? Então mesmo ele tendo esse passado, Deus com a graça perdoou esse passado e deu uma nova história, um recomeço. Então Deus, ele na sua eleição, ele tem que usar graça, ele tem que usar graça. E aí vemos Davi, depois aqui de Moisés ele pula para Davi, que Davi também, está escrito assim, 7:46, Davi encontrou graça diante de Deus. Só a graça de Deus para Davi ser considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Deus registra, a Bíblia registra os erros, as falhas que Davi teve, Ele teve um adultério, ele escondeu o seu pecado, ele matou um soldado, e mesmo assim Deus era com ele, Deus achou graça, ele achou graça aos olhos de Deus e concedeu a ele o que vem aqui, Salomão. A gente está seguindo aqui o que Estevão estava pregando. Atos 7:47 diz que depois de Davi veio Salomão, o qual Deus concedeu e construiu um templo. Ou seja, Salomão era filho de Betseba. Betseba era a mulher que tinha traído também seu marido e tinha se envolvido num adultério. Mas mesmo assim Deus escolheu essa família, Deus escolheu esse casamento, Deus escolheu para de lá gerar um sucessor para o trono de Davi. Isso é só graça, irmão. É só graça. Porque nós não se separamos assim, Nós não fazemos assim. Nós, quando vamos selecionar, quando vamos separar, quando a gente vai no supermercado, a gente escolhe somente os melhores, Selecionamos o melhor, e o que é ruim, a gente joga fora. Entre escolher uma laranja boa e uma laranja podre, a gente joga fora. Se Deus agisse assim com a gente, não sobrava um, não é verdade? Então isso é graça, isso é misericórdia, isso revela
que Deus, com sua graça, com a sua misericórdia, com o seu favor, Ele que ajudou Moisés, Ele que ajudou Abraão, Ele que ajudou aqui Davi, Ele que ajudou José, Ele que ajudou Salomão. Se não fosse a graça do Senhor para o chamado, a obra não seria concluída, amém? Então que isso possa nos dar esperança, que temos um Deus que mesmo sabendo as nossas falhas, nossos erros, Ele nos chamou para realizar uma sua obra, e Estevão estava aqui ensinando, olha, os discípulos que vocês estão julgando, que não conhecem as Escrituras, os discípulos que estão julgando que são pescadores, são pessoas simples, são pessoas escolhidas por Jesus. A obra de Jesus está acontecendo, Jesus está usando pessoas imperfeitas para trazer algo muito perfeito, que é a salvação. Isso é só Deus, isso é soberania, isso é graça. É difícil a gente entender, né? Esse exemplo aqui fica bem colocado. Ninguém escolheria essa laranja, mas muitas vezes nós somos essa laranja que qualquer um jogaria fora, não daria valor nenhum. Deus tem compaixão, Deus tem misericórdia, só Deus que tem poder de vai lá, restaura a laranja, torna ela perfeita como essa, né? E é para isso que nós fomos chamados, para darmos frutos, mas é o fruto do Espírito, amém? É o fruto que vai glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos compreender essa graça, a escolha de Deus, mesmo sendo nós tão falho, tão pecador. Precisamos dessa graça para concluir o nosso chamado. Senhor, queremos te dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelas tuas revelações, obrigado pela tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esse suco, Pai, que representa o teu sangue derramado na cruz para perdoar as nossas falhas, nossos pecados. Obrigado por este alimento que representa a tua palavra, que só a tua palavra para nos limpar, para nos fortalecer, nos faz entender a tua graça. Que a tua graça, Senhor, libere perdão para as nossas falhas, para os nossos erros, e que debaixo da tua graça nós podemos cumprir o chamado. O Senhor tem um chamado para cada um, Senhor. Para cada um, Senhor. Então aquele que se sentia, Senhor, rejeitado, jogado fora, que seja restaurado pela tua graça, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.